A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 19, diz que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Para se transmitir informação no Brasil, pelo rádio ou pela TV, é necessário que se tenha a permissão do governo para se fazer isso. Se dá o nome de concessão pública. Ela é necessária porque o ar do território brasileiro, por onde vão passar as ondas eletromagnéticas, pertence a todos. Sem a garantia da liberdade de expressão para todos, a pluralidade e diversidade de ideias existentes na sociedade não circulam. E sem isso, não há democracia. E é óbvio que é muito negativo, é muito perverso para um país, para ele conseguir se consolidar como democracia, você ter poucos donos das vozes, poucos donos da informação, né? Essa é uma das lutas mais importantes, a meu ver, dentro da democracia. A democracia pressupõe a liberdade de comunicação, a liberdade de expressão. E não haverá liberdade de expressão se os meios de comunicação não forem democratizados. Se você tem um instrumento de comunicação que por dia ele fala com 60 a 70 milhões de pessoas e o controle das mensagens é feito apenas por uma equipe ordenada ideologicamente por um senhor, né? Eu penso que aí está descaracterizada qualquer possibilidade de democracia. O golpe militar de 64 significou uma ruptura com a ordem jurídica anterior, a ordem jurídica baseada na Constituição de 46, que era uma Constituição democrática e que garantia as liberdades em geral e, de modo particular, a liberdade de imprensa. O golpe foi em 64 e a Globo, a TV Globo no Rio, ainda não era uma rede, foi criada em 65. É verdade que a concessão de antes do golpe, a concessão foi dada ainda no governo João Goulart. Quando a Globo é criada, já há uma irregularidade que é o conhecido acordo Time Life. É um contrato que vai durar até 69, ou seja, até a ditadura militar, e ele seria como o sócio brasileiro de uma empresa estrangeira de comunicação. Na prática, seria dizer que a filial da Time Life aqui no Brasil seria a Globo, tá? Só que acabou sendo um pouco mais complexo que isso. Ao contrário do que era dito na época, que era apenas um acordo de assistência técnica. Não, pelo contrato, e isso fica claro no contrato, a Time Life era uma sócia da Globo. Ora, isso era inconstitucional, porque até não faz muito tempo, todas as empresas de comunicação tinham que ser de propriedade exclusiva de brasileiros. Dá continuidade a essa empresa de comunicação dele, indo além do jornal impresso, indo além do rádio, ele vai e monta esse império da televisão mesmo, que era algo que estava começando no Brasil naquele momento, mas em pouco tempo ele já consegue desbancar a Record, que era a principal concorrente, e se consagra como a emissora de televisão número 1 aqui do Brasil. Eu acho que ele é mais poderoso que o Cidadão Kane, inclusive. O Cidadão Kane nunca imaginou que tivesse esse poder todo. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador. Todo tipo de associação como essa, ela é reducionista, né? Dizer, ele é o Cidadão Kane brasileiro, você está reduzindo tanto o Roberto Marinho quanto o Charles Foster Kane, o personagem, e reduzindo o personagem real, que foi a inspiração do Cidadão Kane, que foi o William Randolph Hearst. Contextos históricos diferentes e países diferentes. O império dele cresce durante uma ditadura militar. Mas os Estados Unidos era uma democracia, né? Com todas as suas falhas e tal, né? O Hearst, o império dele vem uma democracia, né? Falar que ele é o Roberto Marinho como a besta fera da direita, tal, o manipulador, o brasileiro é um idiota,
Eu acho que não, né? A coisa é muito mais complexa que isso. E aqui em São Paulo havia um movimento muito forte do Segundo Exército. O DOI-CODE do Segundo Exército era o aparelho de tortura mais temível do país. O sindicato já era visado como um ninho de comunistas e que havia uma infiltração comunista na imprensa. Tudo isso era pretexto para uma ação dos militares da ultradireita. E isso começou em julho com uma série de prisões em vários setores, estudantes, professores, advogados, enfim, todos os setores. E isso chegou aos jornalistas no início de outubro. Todos foram para o DOI-CODE e todos foram torturados. E o sindicato recebia informações nesse meio tempo, uns 2 ou 3 saíram e a gente sabia o que acontecia lá dentro. E o Vlado Herzog se apresentou, foi o único caso em que ele era procurado, se apresentou e no mesmo dia que ele se apresentou foi assassinado. Nós recebemos a notícia da morte dele, em nenhum momento, que a versão oficial era de suicídio, em nenhum momento o sindicato aceitou a versão de suicídio, entendeu? E daí se mobilizaram primeiro os jornalistas e depois, de um modo mais amplo, a sociedade. Na mídia não era exibido praticamente nada. As notícias eram censuradas, eram proibidas. Era frequente que morressem pessoas dentro do DOI-CODE, do DOPS, etc. E o que se sabia era o comunicado oficial dizendo que fulano de tal morreu, se suicidou, fulano de tal morreu durante um confronto com as forças de segurança, ou morreu atropelado quando tentava fugir, enfim, todas as mentiras que eram oficialmente transmitidas. Fora disso, ninguém sabia nada. As pessoas não imaginavam o que estava acontecendo, a maioria da população. Mesmo porque a maioria da população, ontem como hoje, é alienada em relação. Não é à toa que prevalece os meios de comunicação hoje discutem, sei lá, neste momento. O jornalismo é mais espetáculo do que informação, na verdade. Então, nós temos uma sociedade mal informada. E, na verdade, a maioria não quer saber do que está acontecendo, não quer se incomodar com o que está acontecendo. E quando há as manifestações de junho, que tiveram uma importância muito grande, pelo menos inicialmente, você vê que quem vai para a rua também são os grupos que se manifestam, inclusive, pela volta da ditadura militar. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. A própria Globo, né, o próprio Grupo Globo, ele soltou um editorial agora lamentando o apoio que eles deram ao regime militar. E até esse editorial ele é ambíguo, né? Até nesse editorial a gente observa que o discurso naquele momento nós achávamos que isso era o melhor. Ou seja, se lamenta, só que não, né? Lamenta, só que na realidade acha que sim, que era o melhor para o Brasil naquele momento, né? Difícil, por mais que a gente possa ser crítico em razão a isso, e eu acho que sempre tem um lado positivo, né? Pelo menos essa que é a rede mais importante de televisão no país, de repente diz que se equivocou. Sinceramente e com toda a convicção, eu digo que não se tratou de um equívoco no caso deles. Era um apoio deliberado, assim como foi deliberado o apoio de grandes jornais aí à ditadura militar.
Então, é muito oportuno a gente pensar que a Globo ela não apenas apoiou o golpe, mas ao longo de todo o regime, ela proporcionou, ela produziu programas que fortaleciam o discurso do regime militar. Tivemos audiências de 93%, 96% dos aparelhos desligados, o que naquele momento significava 50, 55 milhões de pessoas assistindo televisão. Por isso mesmo a gente costuma dizer que o Brasil, num determinado momento, apesar da dimensão continental, deixou de falar português, que é a língua dele, para falar TV globês. A Rede Globo era o principal veículo de promoção do governo ditatorial, né? E principalmente de omissão em relação aos crimes da ditadura. A Rede Globo tem uma história que é impossível ser escondida. Em 1984, com o movimento das eleições diretas, o primeiro grande comício na Praça da Sé, com 300 mil pessoas, foi noticiado pela Globo como sendo, como isso foi no dia 25 de janeiro de 1984, como sendo uma festa pelo aniversário da cidade de São Paulo. Festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. Enquanto a Globo continuava a promover esta visão bastante excêntrica e insignificante das manifestações populares, amadores filmavam mais de 1 milhão de pessoas nas ruas do Rio, exigindo eleições diretas. A eleição presidencial de 1989 foi por voto direto do povo. Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Não pode ser por causa de 20 centavos. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos.